Vamos lá, minha Vou gente. tentar. Nós estamos aqui muito felizes de estarmos podendo, através desse veículo da internet, ainda nos conectar de alguma forma. E hoje, de modo muito especial, recebendo uma convidada também muito especial, porque ela é escritora, contadora de histórias, mestra, poetisa, professora, amiga, mãe, filha e mulher. Mulher que faz a escalada da vida, retirando pedras e plantando flores. Ela é emoção, é vento, pétala que cai na terra ressequida em meio aos escombros, uma cadeira feita de arte, à parte. Bailarina das palavras, enriquece nossos dias com boa prosa e muita boa poesia. A sexta Feira Literária de Magé, na sua versão digital, tem a alegria e a emoção de receber Helenice Ferreira. Seja bem-vinda, Helenice. Vem para cá. Ficou até sem jeito, com uma apresentação dessa, eu falei, meu Deus. Mas vou aceitar, porque ontem uma coisa que eu li foi sobre o quanto nós mulheres precisamos aprender a parar de pedir desculpas. Ah, A minha mãe até hoje recebe alguém, faz um bolo delicioso, faz um cafezinho, depois ela fala, olha, desculpa se não ficou do seu agrado. No fim das contas, ouvir você dizer, olha, eu devo estar fazendo direitinho, porque para ele falar isso tudo, não tenho nada que pedir desculpas. Mas é um aprendizado feminino isso, de conseguir reconhecer a própria potência. É um exercício diário. E de olhar para as nossas ancestrais e ver também o quanto elas fizeram tanto, e muitas delas não se deram conta do quanto faziam, do quanto deixaram mensagens importantes para os seus pares e para o mundo, né? De todas essas coisas aí que você falou, uma das mais engraçadas que eu gosto muito de fazer é lavar roupa. E as pessoas falam, mas é louca. Como assim? Você faz um artigo e depois vai ali para o tanque. É isso mesmo? Só que minha avó fazia isso na beirada do rio, lá em Vale do Rio, São José do Vale do Rio Preto, que antes, na época dela, era distrito de Petrópolis e hoje é uma cidade, né? E foi lavando a roupa na beira do rio que ela encontrou meu avô e fizeram 21 poesias humanas, das quais 9 ficaram vivas, e a primeira mulher é minha mãe. Então, aquela mulher que lavava roupa e que se apaixonou e namorou e ficava doida para ganhar logo um beijo, ela falava isso, seu avô só beijava minha mão e eu doida para ganhar um beijo. E ela me ensinou muitas coisas, inclusive sobre o desejo, que a gente sempre fica esperando a autorização do outro, né? Ela é nascida em 17, veja lá. Pois eu gosto de lavar roupa à mão e assim como outras, fico pensando, tanta coisa nasce desse ato. É nossa. claro que também tem preguiça, e aí a gente usa a máquina de lavar não dessa preguiça. Dou direito, aí eu digo não. Né? Você já começou a adiantar o que seria a minha primeira pergunta. Da onde fala a Helenice Ferreira? Quem é essa pessoa? É um gerúndio, né? Eu estou sendo, como dizia Paulo Freire, o mundo está sendo e eu também. Mas meu lugar de fala é a Baixada Fluminense. Eu nasci, me criei e continuo. Eu estou envelhecendo nessa cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma cidade muito constituída por nordestinos, muito da nossa cultura embebida da cultura dos nordestinos que vieram para cá tentar a vida, tentar a sorte. Durante muito tempo a gente foi o dormitório da capital do estado, as pessoas moravam aqui, trabalhavam por lá. Já há algum tempo temos uma produção muito grande, mas como dizem os adolescentes, a gente continua curtindo uma de cachorro vira-lata, né? A autoestima do Duque Caxiense, a autoestima da pessoa da Baixada, ainda não é suficientemente equilibrada para a gente dizer eu sou de Duque de Caxias com o mesmo orgulho que os cariocas falam que são cariocas. Eu falo desse lugar, então, que se como eu vou dizer essa palavra sem errar? Bom, um lugar em que as pessoas se sentem subalternas o tempo inteiro. Então, o meu movimento de infância
foi curtir as goiabeiras, curtir as árvores locais. Eu fui criada no quintal com árvore, e de uma família de 6 irmãs e um irmão. Minha avó materna e meu avô materno moravam perto, então a avó era de fácil acesso, essa avó lavadeira. Minha avó paterna faleceu, eu era bem pequena, tinha 4 anos, mas ainda me lembro dela. Ela era silenciosa e pescava com o almoço da família. Então eu tenho dessa lavadeira que naturalmente faladeira, e dessa pescadora naturalmente silenciosa, que eu me lembro, apesar de dela ter partido nos meus 4 anos, né? E o meu avô, o marido dela, que era repentista e sanfoneiro, um poeta do povo, seu Sebastião. E é dele que o Ferreira ficou, porque apesar de Sebastião, de profissão também sapateiro, ele era conhecido como seu Ferreira, então o meu Ferreira vem desse, não diminuindo o Souza, porque o meu avô Libório, o pai da minha mãe, fazia pão. E num dos meus livros, inclusive um dos mais recentes, As Meninas, eu falo que eu fiz para uma amiga cujo avô é escritor. Eu digo que o avô dela fazia pão de comer com os olhos e o meu alimentava o corpo. Então eu venho de uma família de muita riqueza e que a gente custou a entender, eu particularmente custei a me apropriar dessa riqueza. Ela estava em mim, mas eu ainda corri muito trabalho no Rio. Eu costumo dizer que o meu trabalho como escritora, por exemplo, e contadora de histórias, escritora principalmente, foi mais conhecido no Rio primeiro, depois aqui na Baixada, aqui em Duque de Caxias, porque também esse movimento eu fazia. Eu enxergava essa diferença e como alguns amigos fizeram o oposto, ficando aqui e construindo aqui, por exemplo, o Cine Clube Mate Mangu, o Heraldo Gabelli ficou pé nessa região e trabalhou por ela, eu acabei fazendo um movimento de me encontrar com os escritores fora da minha cidade, e hoje eu cada vez mais quero estar aqui, não só pela pandemia, mas acho que a pandemia ensinou essa mulher caxiense, filha e neta de uma família grande, a valorizar, não, porque eu nunca desvalorizei, mas semear nesse chão. As mesmas plantas que hoje regam a minha casa, eu quero continuar plantando em literatura na cidade de Duque de Caxias. E que bom que essa rede faz com que todos os espaços, né? Essa amiga que mora em Cabo Verde, a minha irmã que mora no Olavo Pilar, que tem acesso a essa conversa nossa nessa rede, né? Que nos entrelaça no momento em que a gente não pode se abraçar. Eu acho que eu respondi um pouco a tua pergunta. Mas é mais ou menos desse lugar aí que eu venho. O prefácio, eu acho que foi o prefácio apenas, desse livro aí tão gigantesco. E a gente está falando de livros, Helenice. Hoje o motivo do nosso encontro é a Feira Literária de Magé, de 2021, na sua versão digital. E o tema deste ano é leitura em todos os sentidos. E essa palavra, esse termo sentidos, ele tem múltiplos sentidos. E essa provocação que a gente quer mesmo, é colocar essa palavra em movimento, né? Um movimento circular que alcance vários espaços, ao mesmo tempo que esse espaço que ela ocupe também seja um espaço interno que vá ao encontro dos nossos sentidos, das nossas emoções, dos nossos motivos mais verdadeiros. E hoje, a leitura em todos os sentidos com você, nesse mês de março, especificamente, está tratando dessa temática sobre um olhar feminino. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa construção, essa participação feminina, as nossas referências nesse universo da literatura. Você que se apropria com muita força, com muita intenção, com muita paixão do feminino, do ser mulher. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Sou todo ouvidos. Veio umas 30 coisas ao mesmo tempo, né? No dia 20 de março, a gente celebra aí o Dia do Contador de Histórias. Sim. E me pareceu que, por agora, se eu não me engano, 14 é o Dia da Poesia. Poesia. E assim, no dia 14, uma das minhas irmãs fez aniversário, no dia 20, ontem,
fez aniversário que meu avô materno, fez a partida, faleceu, mas também foi ontem que minha mãe tomou a primeira dose da vacina de imunização contra a Covid-19. E veio, pulula tudo isso. E quando você diz que nós somos amigos, somos e muito, né? A gente até brinca que nós só não somos irmãos porque as mães não iam aguentar, nós dois juntos. Era muito. Tipo, a minha gatinha mais recente, que se chama Sol, e ela realmente irradia por toda a casa. Tem que prender, senão não dá. A gente tem essa atividade muito forte. E assim como eu realmente me aproprio e cada vez mais o feminino em mim, o Flávio também tem o feminino nele muito bem trabalhado. Como eu vou até cometer uma ousadia, como o Chico Buarque, que é um homem que tem o feminino bem trabalhado. Não é um homem que tem vergonha do feminino em si. Trabalha de forma feminista esse toque que todos nós temos. Isso é muito importante. Quando a Chimamanda fala que a gente precisa criar crianças feministas, é nesse sentido. Não são as crianças mulheres que vão brigar com os homens. O feminismo não fala sobre isso. Não é sobre isso. O feminismo não é antagonismo ao machismo. E me fez muito bem conhecer e me tornar feminista. Muitas coisas que eu vivi, seja em diálogo com homens ou com mulheres, eles aconteceram e para mim de forma dolorosa porque eu não tinha um conhecimento feminista da vida para orientar, porque se pode orientar sem brigar. Inclusive, muitas brigas, elas existem justamente por falta de diálogo, e por falta de um diálogo embasado, né? Você ia falar alguma coisa? Não, estou todo ouvidos. E aí, quando você fala em sentidos, imediatamente eu posso começar com um livro meu, mas eu me reporto a essa mulher também. E dizem aí que a senhorinha, Coralina, Dona Aninha, ela... Ah, mas a Cora, o marido... Isso é uma história recorrente, que eu vi muitas vezes. Coralina, ela tinha um casamento opressor, e aí ela começou a escrever depois que o marido morreu. Então, a primeira leitura que eu fiz de uma biografia foi a biografia da Vicência, a filha dela mais nova. Claro que tem licença poética imensa, porque é claro que toda filha quer que a mãe e o pai sejam o exemplo do amor romântico. Sim. Mas tanto esse livro quanto Raízes de Aninha, que é uma pesquisa mais fundamentada, porque distanciada, foi feita por alguém que não é da família, não tinha nada disso. Se houve opressão, era comum, porque socialmente, na década de 20, imagina, as mulheres tinham outro jeito de serem tratadas, certamente. Mas Cora casou-se numa época, quer dizer, não se casou, ela foi morar com seu marido numa época em que isso era uma desonra. Mas o marido era divorciado, que era outra desonra. E aí é um conflito entre a mãe ter autorizado, abençoado, e não autorizado e não abençoado, que pode ser relevante dependendo do contexto. No contexto da nossa conversa, eu achei relevante. Porque a Aninha vai embora com esse homem da cidade de Goiás, e em todo lugar que ela passava, ela fazia um movimento de ascensão social, culturalmente, estimulava as pessoas a plantar. Quando você cita, eu sou uma mulher que fez a escalada da vida recolhendo pedras e colhendo flores, essa citação é da Coralina, mas é a própria Aninha. Ela fundou bairros em São Paulo, ela escrevia para jornal com o nome masculino, tanto na sua cidade quanto depois em São Paulo. Mas assim que pôde, quando a viuvez chegou, os filhos estavam criados, ela retorna e se sente uma clandestina na própria terra, na cidade de Goiás, e escreve meias confissões de Aninha, embora o primeiro tenha sido histórias, poemas dos becos de Goiás e histórias mais. Esse é original do lançamento dela, tem um autógrafo aqui de 81, vou fazer uma propaganda, eu comprei na estante virtual, não estou ganhando para isso não, mas eu encontro o livro autografado nesse lugar. Esse foi o segundo, né? Esse também é Poemas dos Becos de Goiás, mas de 78, um exemplar de 78. Eu faço essa volta para falar de Ana, para começar a falar da importância do feminismo e do feminino nas nossas vidas, porque Coralina, quando volta, então, a casa dela, a casa velha da Ponte, era da família, então ela vai vender doces para reunir dinheiro para comprar a casa dos outros herdeiros, consegue fazer isso com o seu trabalho e consegue
publicar o seu primeiro livro, sim, aos 75 anos, o primeiro livro de poesias de Cora, e ela vendia, então, doces e poemas na janelinha da sua casa, da Casa Velha da Ponte, lá na cidade de Goiás, em frente a um monumento feito para o bandeirante Anhanguera, e na casa dela a gente vê correr o Rio Vermelho. Então, essa mulher que escolhe Coralina, que significa vermelho para o seu nome, e Cora de coração é mesmo o coração da terra vermelha de Goiás, um coração potente, que vende doces e poesias para comprar sua própria casa. E o quintal ela mesma cultiva, e só depois dos 80 anos, quando ela fratura a bacia, que ela passa a usar a muleta, e todo esse trabalho se torna mais dificultoso. Mas ela tem o cuidado de, nos doces, o embrulho era exemplar. Quem conhece afirma até hoje na cidade de Goiás que Dona Aninha só deixava levar o doce se estivesse embrulhadinho do jeito dela. E há registros dela mesma dizendo, se não quer esperar, compre em outro lugar. E o livro era a mesma coisa. O que fazia parte da poesia dela, aquele embrulho, a poesia da cozinheira, da doceira, né? E as pessoas que ela escrevia, nem era econômica. Esse, por exemplo, para Beth Sartos, é imensa dedicatória. Não era uma pessoa da família, não. Era uma pessoa comprando a poesia dela. E esses foram para 2 crianças. E ela dedicava minutos mesmo refletindo sobre aquelas pessoas. E se passassem por Goiás, levassem só os doces, para algumas ela presenteava o livro. E esse aqui, pequenininho, mas é como dizem nos pequenos frascos que têm os melhores perfumes, ela escreveu para Ana Cristina assim: a vida é boa e você pode fazê-la sempre melhor, não duvide. Cora Coralina, 11 de outubro de 83, cidade de Goiás. A vida é boa e você pode fazê-la sempre melhor, não duvide. Eu não posso afirmar que a Cora seja feminista, só nós, cada uma de nós é que pode afirmar de si. Mas essa escrita para Ana Cristina é uma escrita que encontra também as minhas dificuldades e diz, eu posso fazer melhor. Durante o início da pandemia, eu fiz leituras, algumas, principalmente de Leonardo Boff, com quem eu tive o prazer de estudar. Ouvi muito a Monge Cohen, fiz meditação, cuidei dos animais, que aqui em casa são muitos, e até muito recentemente eu fazia parte da Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga, e de onde eu me desvinculei para ter a liberdade de ser só a Helenice. É uma responsabilidade lindíssima, o convite foi um brinde na minha vida, mas eu me senti muito mais confortável, me sinto mais confortável de ser amiga dessa mulher que se chama Lígia e que se tornou conhecida como Bojunga, Lígia Bojunga. Então, no início da pandemia, eu conversava muito com Lígia a propósito da fundação e coisas de mulher. E, em algum momento, eu consegui compreender que eu já não estava bem. Passei por uma crise de ansiedade medicamentosa, fiz uma depressão leve, e foram mulheres que sustentaram esse momento. Primeiro acolhendo. Bom, primeiro meu filho, na verdade, com o feminino intenso e com o masculino não tóxico que ele constrói na sua vida. Ele me mostrou o que eu estava sentindo. Eu não fui capaz de perceber sozinha, não podia deixar aqui de fazer esse registro, né? Na verdade, foi um homem, na figura do meu filho, que eu entendi o que estava se passando. E, às vezes a dor é tão profunda e a mulher é tão ensinada a dizer, nossa, mas vocês conseguem fazer 30 coisas ao mesmo tempo? E então a gente tem que arrumar o cabelo, passar o batom e dizer, tô pronta, totalmente destruída por dentro. Então, quando eu me lembro desse início de pandemia, ainda nesse movimento de a gente aguenta tudo, e o meu filho diz, mãe, você está passando por isso? E aí eu procuro outra terapeuta e vou me embrenhando na arte-terapia. Eu sou uma mulher do fazer à mão também, não na culinária como a Cora, mas neta de sapateiro, de crocheteira, de pescadora, filha de uma mulher que cuida de planta, de avós sanfoneiros e padeiros, pai também. Então, não tinha como eu não fazer à mão. Lavar roupa é o mínimo. Eu me descobri uma boa crocheteira e na arte-terapia isso foi fluindo mais intensamente. E quando eu volto para a Lígia, o propósito é falar que no caso dela, apesar de escritora, é uma mulher que planta
a sua casa em Pedro do Rio, Petrópolis, que hoje é uma floresta, ela comprou um barranco vermelho, não tão vermelho como o de Goiás, e ela plantou. Hoje a gente avista a floresta dentro da Boa Liga e foi essa mulher que ajudou a plantar, respeitando pássaro, formiga, tracatua, sei lá o que, cobra, tamanduá e semeando. E quando eu, então, me entendo adoecida e encontro na arte terapeuta, e encontro na psiquiatra, e encontro no medicamento esse retorno para o meu equilíbrio, eu penso no guarda-chuva lá da Bolsa Amarela. Óbvio que eu poderia ter nascido homem, o filho tão esperado, menino homem do meu pai. A gente não sabe o quanto a gente decide sobre isso. Mas ainda que fosse assim, eu certamente não seria, da minha masculinidade não seria tóxica, porque meu irmão teve pouco contato com meu pai e não foi capaz de se tornar tóxico. Porque a memória que a gente tem desse homem criador é muito dócil, né? Então, se eu tivesse lá no mundo de antes de nascer e alguém me perguntasse, como fabricante do guarda-chuva, perguntasse, você quer ser homem ou mulher? Eu responderia exatamente como a Lígia Bojunga colocou em A Bolsa Amarela. Eu quero ser mulher. E o homem construtor dessa mulher guarda-chuva falou, olha, esse negócio de ser guarda-chuva mulher e de ser pequena, vai que em algum momento você quer ser grande. E a resposta da guarda-chuva é a coisa mais linda que eu já li de Lígia Bojunga. Quando a guarda-chuva viu que o homem estava fazendo o cabo bem comprido, ele pediu, me deixa pequena, quero ser pequena a vida toda. E ele diz, mas olha, se você cismar de crescer, não sei para que serve ser pequena, com tanta curtição, continuou o homem. Às vezes, a gente quer muito uma coisa, então vai achar que vai querer a vida toda, mas o tempo passa, e o tempo é o tipo de sujeito que adora mudar tudo. Um dia você muda e pronto, vai enjoar de ser pequeno e vai querer crescer. Será? É bem capaz. A guarda-chuva pensou bastante e depois resolveu, o meu encanto. Então tá bom, me faz pequena, mas bota dentro de mim um jeito de ser grande. Pois é. E aí, a Lígia sempre fala, não, mulher, mas eu não quis ser mãe, porque você acha esse negócio de ser mãe? Eu lembro da dona Margarida, minha mãe, se eu fosse mãe, eu não ia ser nada, porque eu só ia ser mãe. E ela é virginiana, né? Ia ser aquela mãe de corta a unha direita. Então, aliás, ela fica para morrer com tatuagem, com cabelos coloridos, ela fica, meu Deus, né? E ela resolveu não ser mãe, e, no entanto, maternaliza tantos de nós quando diz uma orientação dessa que cabe a qualquer um. Cabe a mulher transgênero que se reconhece mulher e quando a sociedade fala que o corpo dela é de homem, fala a mulher cisgênero como eu, que nasceu mulher e se assume mulher a cada dia, fala a mulher que nasce mulher e fica obedecendo o ser mulher até que a mãe diga, tem outro jeito de ser mulher. Tem outras leituras que eu fiz ao longo da vida em que até de um homem que a mulher diz assim, eu vou me pentear hoje, é do livro Enquanto o Sono Não Vem, do Celso Sisto. Desculpa, é do livro Enquanto Eles Não Dormem, do Celso Sisto. E a mulher, num determinado ponto, são 3, ela diz assim, hoje eu vou me arrumar, eu me olho no espelho e vou visitar minha mãe. E vou falar para ela que eu vou fazer tudo ao contrário. Então a gente vai crescendo e recebe da sociedade um jeito X de ser mulher. Um jeito X de ser mulher. E aí a gente vai vendo que é preciso transgredir, é preciso reagir, porque o meu ser mulher não é igual ao ser mulher da minha mãe, da minha avó. Sim. E quando eu lido essa com outra mulher... Essa diferença não faz ser certo ou errado o jeito, né? Exatamente. E acho que eu posso ir até além, sabe? O certo e o errado, ele tem que... a vida vai dando um molde, não tem um molde para viver, né? Tem um modo de viver que a gente às vezes fala, puxa, mas eu podia ter feito isso. Quantas coisas da época que nós trabalhávamos juntos, Flávio, eu olho para trás e digo, nossa, como aquela colega me oprimiu, mas como eu poderia ter falado de um jeito com ela que ela pudesse enxergar que ela também se oprimia quando me oprimia, porque tudo é cíclico. Se eu me liberto, né, hoje a gente fala muito da sororidade, apesar de ser um termo alcunhado lá em 70 pelos feministas do movimento 70,
Quando eu posso dizer para minha irmã, né? O sororidade vem de soro, irmã. Então, assim como fraterno, né? Da fraternidade ao masculino, isso não significa briga de forma alguma. Mas às vezes pode ser briga também. Às vezes pode ser. Tem um exemplo muito triste, por exemplo, de modo de viver, e que não nos cabe julgar, que é o exemplo da mãe do Mateus Nastergaile, a dona Maria Cecília, a jovem Maria Cecília. Ela era poeta, viveu possivelmente uma depressão pós-parto, e por causa dessa depressão, quando seu bebê faz 3 meses, esse homem magnífico que a gente conhece como ator, Mateus Nastergaile, ela comete o suicídio. Ela não consegue se manter na vida. Ela, não sei se é preferir a palavra, mas ela opta por deixar a vida. E o Mateus fez um espetáculo chamado Processo de Desconstrução do Desejo, em que ele coloca, é um palco bem minimalista, e ele coloca uma cadeira com as vestes, porque era o dia do seu batizado, quando a mãe vai. Então, a gente conjectura, o próprio Mateus conjectura que essa mulher, a gente sabe que aos 3 meses, que completa então 1 ano de vida desse ser, né, que começa dentro da vida intrauterina, esse bebê de 3 meses ele já consegue viver sem o aleitamento materno. E essa mulher escolhe esses 3 meses, quando ele também vai receber a bênção cristã, porque era o dia do batismo do seu filho, ela vai embora. E a dor que esse menino carrega, ele carrega também junto com a poesia que a mãe construiu em vida. Então, a Mariposa é um pequeno livro com as poesias assim soltas, é uma caixinha, e as poesias vêm todas soltas, que o Mateus publicou em homenagem à sua mãe. Então, como é que eu, mesmo cristã, posso dizer, ela errou porque ela atentou contra a própria vida. Ela não vai para o céu, né, se eu fosse uma católica. Eu fui criada no catolicismo, mas não sou mais, né? Mas o católico a gente fala, a gente não pode atentar contra a própria vida. Quem sou eu para julgar a dor dessa mulher que precisou, naquele momento, deixar de existir para deixar de sofrer? Mas, ao mesmo tempo, como é que eu posso deixar de enxergar o cuidado que ela teve com esse bebê? As anotações do espetáculo, ele faz a leitura, as anotações mostram uma mulher cansada, uma mulher, de alguma forma, que deu a vida, mas que se sentia lutada de si, e estava dando peito, e estava trocando a fralda. Então, eu acho, Flávio, que nem se trata de julgamento, mas trata-se de a gente tentar viver essa diferença que nos contém, aliás, que a gente contém, né? A gente é diferente. Aqui, por exemplo, nessa coleção que eu mostrei no início, eu mostrei? Não, ainda não. Deixa eu mostrar para você. Não mostrou. Eu vou fazer um embarque, então, nas mulheres que editam. Lígia Bojume, em determinado momento da vida, ela resolve que quer ser ela mesma a editora dos seus livros e abre a editora Lígia, por Casa Lígia Bojume. A casa. Luciana Bastos Figueiredo, ela se uniu a um outro editor e constituiu a Flores Ilimitadas, que é por onde está publicado o meu livro O Bolo. Karine Bassi, mineira, jovem, acho que acabou de completar 30 anos, tá, o bolo aí. Bolo de comer com molho. Esse estava mandando para comer, de verdade. E a Karine, então, essa jovem mineira, ela ela abriu uma editora popular, uma editora com o objetivo de publicar os autores marginais, aqueles que não conseguem as suas publicações nas grandes editoras, porque que bom, o Brasil tem muitos e bons escritores e escritoras, então a gente, quando está começando, fica muito à margem. E outros vão morrer à margem, o que não significa que sejam menores, ao contrário, às vezes são grandiosos, né? E não conseguem penetrabilidade. Então, a Karine fez a Venas Abertas, óbvio, bebendo das águas do Eduardo Galeano, né, com as suas veias abertas da América Latina. Essa editora, eu tenho por essa editora participação em 2 coleções, Haikais e Poemas Curtos, e Entradas para o Cotidiano, do coletivo Mulherio das Letras, mas publicados pela editora Venas Abertas. Esse aqui, que é até o que você citou, a cadeira, né? Uma cadeira feita de arte à parte, que é um conto chamado A Cadeira.
Eu escrevi na época em que eu não era escritora ainda profissional, e o Flávio sempre me faz lembrar que a gente nem precisa estar publicada para se tocar e tocar o outro, né? E é sempre um motivo de alegria e de afago quando ele diz palavras minhas, né? Meu irmão dizendo as suas palavras emocionantes. E aí, nessa coleção que eu acabei de mostrar, e aqui estão todas as capas, né? Estamos muitas mulheres falando sobre suas palavras guardadas em gavetas durante muito tempo. E saiu, então, pela Venas Abertas, da profissional da editora São Karine Bassi. E o ano passado, esse projeto foi finalista do Prêmio Jabuti como um projeto de incentivo à leitura. Então, a gente acha que o contador de histórias, a gente tem certeza que o contador de histórias, a contadora de histórias, é um promotor de leituras, né? O leitor é um promotor de leituras, e aqui foi compreendido que essa mulher que se dispõe a ser editora, ela promove leitura, e leituras, neste caso, femininas, já que ela abre portas para mais de 20 mulheres publicarem seus livros, do tamanho do bolso, quer dizer, um livro que saiu a bem baixo custo, mas que nos deixa bem vaidosas, porque Charme, né? ele foi bem longe, né, lá no passinho do Jabuti, saída de Minas Gerais, que é um ponto também que o tempo corre devagar, as Minas Gerais do meu avô, do Vanderlei, que é um poeta que eu amo, e de tantos outros, né, Drummond, e etc, Milton, e de também mulheres que estão lá guardadas, com as suas palavras guardadas na gaveta, que Karine colocou para fora. Então, cada uma de nós, com o seu jeito de ser, emociona, seja com crochê, com o ponto em cruz, com o antigo crivo, que minha avó fazia também, com bolo de fubá, sendo mãe, sendo editora, cada uma de nós, principalmente nessa pandemia, eu tenho visto e tem buscado esse sagrado. Leonardo Boff foi com quem eu pude relembrar e fazer um motivo na minha vida. Hoje, por exemplo, é o Dia Internacional Sem Carne. Poxa, mas o que isso tem a ver com o feminismo? Isso tem a ver com tudo, inclusive com o fato de nós só termos um planeta para viver. A gente ainda não descobriu outra mãe terra, a gente só tem essa. E o que isso tem a ver com comer ou não carne? Muita coisa. Muito do que a gente está passando tem a ver com esse desmatamento. Assim como a gente desmantelou as mulheres ao longo da vida, e sim, também existem homens oprimidos, também existem outras comunidades oprimidas, inclusive que não se definem como feminino e masculino. Mas eu estou pontuando agora o que eu fui convidada a falar, né, desse universo feminino. Primeiro, a opressão para a mulher foi imensa, e depois a gente descobriu o plástico, né, e começou a oprimir a outra e grande mulher, que é a nossa mãe terra, que é esse planeta. Sim. Quando a gente institui um dia sem carne, é justamente em respeito a quem não consegue viver sem a proteína animal. Mas um dia a menos representa muito pasto não devastado, muita floresta não devastada para se tornar pasto. A gente está diante de um vírus que tem se fortalecido através dos nossos corpos, que tem entendido como a gente funciona e tem se modificado de uma maneira lamentável para nós e muita força para ele, porque ele não tem outro habitat. A Monja Coen sempre fala, o vírus não quer morrer. Ele também, embora não seja um ser vivo, ele quer continuar, né? Então ele vem para os nossos corpos, e só no nosso país são 300 mil pessoas que se foram, e ele invadiu os nossos corpos, e o nosso sistema imunológico não conseguiu responder positivamente. Se a gente tivesse tido mais cuidado com a forma com que a gente gerencia a nossa vida, como a gente gerencia as fabricações, o cuidado com a terra, a gente teria outros animais para oferecer, e certamente esse vírus que quer viver estaria lá na floresta. As vidas, elas têm algum motivo que a gente desconhece, mas elas existem e têm um propósito. Se a gente deixa de jogar um plástico fora e aproveita, a gente está ajudando. Tudo isso veio de pacote na minha vida e na vida de muitas de nós durante essa pandemia. Existe uma procura muito grande por esse sagrado que a Terra representa. E aí, quando você, para tirar um pouco a densidade, né, porque notícia densa a gente liga no jornal, mas também a gente não pode fingir que não existe. Eu trago aqui porque ela é uma questão que existe. Sim. E que a gente pode, com o mínimo, dar uma ajudada, né?
Quando a gente fala de sentidos, das várias leituras dos sentidos, tem uma questão que é que sempre foi muito tabu na vida da mulher, que é o nosso erotismo, né? O erotismo feminino, ele fica guardado, velado, ou exacerbado, ou a gente comemora, celebra Nossa Senhora de Nazaré ou Dona Beija. Né? Não existe um meio termo. A gente não consegue compreender o erotismo feminino de uma maneira... mas não é 8 ou 80. Ou é Nossa Senhora ou é Maria Madalena. Ou ela é santa ou ela é puta. Não, né? Por que tem que ser assim, né? Se eu não estou enganada, espero que eu não esteja, o Antônio Cícero, ele fez uma poesia, e a Joyce, no LP Outras Mulheres, também tem coletâneas de Joyce e seus amigos, tá? Ela diz essa poesia, eu acho fantástica. Nessa música em que ela fala assim, senti paixão por um bando, escorreguei como peixe. Na verdade, o que a gente quer é sempre aquele amor para ficar, né? A gente quer alguém que fique, a gente não quer. A gente não quer o quê, né? Eu tô falando de mim, ou eu tô falando da sua esposa, eu tô falando da minha mãe. Cada mulher tem um jeito de ser, mas sem dúvida que a nossa liberdade, que o nosso jeito de ser seria maior, seria mais pleno, se a gente não fosse tão segura. Tá? A gente cresceu, eu sou da geração ainda do baile de debutantes, que minha mãe tem uma dor imensa porque não pôde me oferecer. Mas eu adorei, porque ela me levou no dia do meu aniversário, eu sou brega, vou logo dizer. Pra ver, não devia dizer isso, mas eu vou dizer. Alberto Brizola, gente, eu gostava daquele Jornal do Amor. Eu brego. Então, eu adorei, porque ela me levou para uma praça aqui de Duque de Caxias, a Praça do Pacificador, e a gente fez um rebuto, no melhor dos sentidos, ouvindo aquele homem brega. Mas eu tinha 15 anos. Mas a minha mãe, para ela, foi um sofrimento. Porque a gente cresceu, ela cresceu, vendo serem oferecidos os bailes. E hoje em dia tem uma versão plus, né, desses bailes, que tem um príncipe contratado, lindo, garboso, barriga de tanquinho para dançar com a mulher. Como se a gente quisesse esse tipo só de homem nas nossas vidas, não é? E, bom, eu ia fazer uma brincadeira, mas é melhor não. E aí, tem coisas que é melhor não, né? E o que vocês vão pensar sobre isso que eu vou falar é melhor ainda, porque a nossa criatividade faz serem 20 hipóteses, não é? Mas o que a gente precisa é de uma parceria. E quando a gente é segura, a gente tem vontade de escorregar como peixe, né? Escorregar mesmo, vai embora. E ele fala, então, dessa sentir paixão por um bando. Quando eu digo que parece que é uma incongruência, porque parece, né? A gente quer aquele amor monogâmico, mas não é só disso que se trata. Trata-se de poder amar outras coisas, poder amar a literatura, poder virar à noite, não somente numa noite de prazer sexual, sentir isso fazendo crochê ou fazendo leitura, e também com o corpo. Né? Quando a gente dança, ou dança do ventre, achar, tá querendo, bota uma roupa curta, tá querendo nada, rapaz. Não tá querendo se ver. E a gente também se gosta, inclusive se a gente se gostar por último, a gente se ferra com certeza, ou pelo menos 99,9% das vezes. Uma das minhas editoras... Sim, só para eu puxar aí uma gaveta, que a gente está caminhando para o tempo, sempre o tempo. Mas é uma gaveta, eu gostei muito da sua fala quando você falou das gavetas. Muitas mulheres, né, tiveram essa ousadia de abrir essas gavetas, e a gente está nessa vertente da literatura do livro. Eu queria que você falasse dessa coragem das gavetas abertas para o seu livro Sentidos. Pois é. Era essa gaveta, já estava aqui em forma de leque. É muito engraçado o meu processo, mas eu vou começar contando, então, da Laura Van Bockel. Se eu estiver errada, porque eu não falo alemão. Laura reconheceu a minha escrita em 2010 como publicável, como comercial também. Então, foi através dela que eu publiquei o meu primeiro livro infantil, que é um reconto, um menino chamado Negrinho, reconto do Negrinho, do Pastoreio, que primeiro eu apresentei no palco. Então, eu acho, Flávio, que as minhas ousadias, elas foram numa década, sabe? De 2005 a 2015,
ou de 4, para ficar uma década melhor, de 2004 a 2014, se reconhecendo como uma mulher que não queria ser casada, como primeiro passo, uma mulher que reconhecia a dificuldade de criar um filho, mas que era capaz disso, que não obliterava, não esquecia em momento algum a importância do pai, do homem como pai, porque eu não sei vocês, mulheres, mas eu não gosto de ouvir que eu sou pai e mãe, porque eu não sou pai e mãe. Eu sou mãe, e ser mãe já é coisa pra caramba. Então, eu sei que quando a gente se separa, para mim, tem uma personagem que é masculina, que exerce a função de pai. E vai fazer falta em alguma medida, em muitas medidas talvez. Mas aí em 2004 eu reconheço essa mulher e fui para o palco em 2005, fazer um espetáculo de contação de histórias, o primeiro aqui da cidade de Caxias. E quando chega em 2014, finalzinho de 13, tinha sido publicado meu primeiro infantil autoral, que é o Frederico, uma história que eu vivi aqui, subindo a ladeira para minha casa. Frederico conta a história de um pássaro que caiu da árvore e ficou 48, 30 horas comigo aqui em casa. Ele faleceu, porque ele era um passarinho que caiu da árvore, estava bem coitado, né, quebrado, e me ensinou sobre cuidar, porque ele, antes de falecer, eu coloquei ele entre as mãos e conversei com ele, porque de poeta e louco todas temos um pouco. E eu pedi a ele que eu queria ouvi-lo cantar. Então, piadinho antes de ir embora, para eu ficar muito feliz, ele piou, eu chorei muito, e isso virou um livro carregado de toda essa emoção, carregado dessa sabedoria do cuidado nas nossas vidas, da importância disso. O Leonardo Boff vai falar em saber cuidar. E 2014, dia 8 de março, eu descubro, pelo falecido Facebook, eu tenho uma página lá, mas eu nem sigo. Se quiserem me seguir, @Helenice Ferreira, HLE, no Instagram. Eu publico poesias por lá, na rede social já está. E aí eu li no meu falecido Facebook que o Frederico tinha ido para o catálogo de Bolonha, para a feira, para a mais importante feira do livro infantil e juvenil do mundo, que acontece na cidade de Bolonha, na Itália, e o Frederico estava lá no catálogo brasileiro. E aí eu parti para a Itália, onde eu conheço também a cidade de Assis, um ano antes tinha sido publicado o livro Francisco de Assis, A Canção da Alegria, e eu brinco que o Frederico foi para a Itália porque o Francisco de Assis foi entregue ao Papa. Quando o Papa chega em Roma, o Francisco de Assis, como Manuel de Barros fala que São Francisco é um monumento às aves, o Papa chega em Roma e São Francisco diz, traz o passarinho. E aí Frederico vai para Bolonha, e quando eu fui a Assis, eu agradeci muito isso, e os pássaros, a revoada antes do sino tocar, foi muito mágico, tudo muito mágico, foi uma década muito mágica. E aí, lá em Bolonha, a Laura me liga e diz que é uma psicóloga chamada Luciana Arnaud, tinha tido a ideia de, junto com a sua amiga Ada Gama, que é bailarina, belíssima, elas queriam escrever um livros de poesias eróticas, mas só feito por mulher. E aí a Laura me chama para escrever Sentidos. São então três livros, e a Laura brincou de chamar de 51 tons de sexo, escrito por 3 mulheres, né? Uma psicóloga, uma dançarina e uma professora, porque aí nessa hora eu coloco nessa condição profissional de professora, porque escritoras todas somos. Meu filho diz que é uma poesia de jardim de infância, ele era pequeno na época, eu preferi não saber o que ele queria dizer com isso. Eu fui me lembrando primeiro, nesses sentidos, de uma foto que ele fez para mim quando eu fiz a segunda tatuagem da borboletinha vermelha. Fui pensando nesse corpo que também tem prazer, fui sentindo isso, e ouvi logo da época da publicação, a Vera Guerra, a mãe de uma amiga minha, falou assim, como é que é isso agora, ele você escreve pornô? Escrevia para criança, agora você escreve pornô. Nem é pornô, gente, existe diferença entre o pornô e o erótico. Mas também, se não quiser ter diferença, é problema. Eu também tenho tesão. A Xuxa, por exemplo, viveu a vida inteira como uma mulher ilibada. Só na hora de tirar foto que despiam para exibir o corpo dela na capa do LP para vender, né? Mas era uma mulher Barbie, sem mamilo. E aí a gente vai crescendo um pouco nessa linha. Eu mesma tive muita dificuldade para me reconhecer como uma mulher, né? A mãe é fácil, a professora é fácil, né? Porque é tia, tem que desconstruir isso depois. Mas aí a mulher sente, né? E foi muito, muito importante escrever em 2014 os Sentidos,
algumas poesias dos sentidos, elas foram recolhidas do meu segundo livro de poesias, que era feito pelo Livro Arte e Companhia, um projeto que eu incentivava aqui em Caxias, e pela Associação dos Amigos do Estudo Histórico, também aqui de Caxias. Então, é um livro de pouca circulação. Esse é o Poemar, e esse não tem poesia erótica. Já o Simples tem poesia erótica. Então, peraí que eu pego Troquei. Diga. E aí, eu pego o mote do Simples, lembro as minhas experiências eróticas, óbvio, e lembro, a minha breguice número 1, que na infância eu era a mulher do Roberto Carlos, porque o meu apelido só de infância não podem me chamar por Nice, só minha família e só, pronto. Eu era então chamada de Nice. E Nice é o nome da primeira esposa do Roberto, então a gente brincava e as minhas irmãs me enfeitavam porque eu era a esposa do rei, desculpa. E muita coisa também que eu ouvi na infância do Roberto Carlos permeia esse imaginário feminino, né? O erótico feminino também foi despertado pelas músicas antigas do Roberto. Ele é brega, gente, eu acho, mas não posso dizer que não, né? Que quando a gente ouve detalhes, não fica pensando quem é que desabotou a melhor blusa, né? Ou aquele infeliz que vamos falar sobre ele, não. E então, uma das poesias que eu fiz, que se chama Furor, essa que eu vou contar o engraçado da história, tá aqui, né? A ilustração foi da Aline Halusti, e a capa eu digo já, enquanto o Flávio faz a pergunta para assistir, eu leio e digo. Nas nuvens do teu corpo, negras como em tempestades, infarto, suspiro e revivo, muitas vezes, a noite toda. E aí eu tenho um amigo branco, porque eu já fui apaixonada, já tive lá minhas vontades, né? Ninguém de ferro, muito amiga, que também gosta de poesia, né? Tá. E aí eu fiz essa poesia para ele, mas ele vai morrer sem saber, não provei e não vai saber que eu delirei pensando nele, né? E tive um affair negro. Estou falando a cor da pele para vocês entenderem que nas nuvens do teu corpo, negras como em tempestade, ele pensou que era para ele, né? E o meu amigo branco também. Você fez para aquele teu namorado fulano de tal, né? Aí eu olhando para ele, otário, sabe de nada de mulher. Eu pensava só no pelo pubiano. Era a única coisa negra naquele corpo branco que seria possível. Então é uma poesia, porque me perguntam, mas tudo isso você viveu? Não, né, gente? Não dá, né? Eu não sou a Bruna Surfistinha, não deu para viver todas as faces da Helenice. Então, eu acho muito engraçado contar essa história só para dizer que os homens são tão bons. A gente consegue extrapolar tanta coisa, né? Então, eu fiz uma poesia de um sexo que eu não vivi e agradei um bom sexo que eu vivi. E ficamos tudo de boas, com 51 tons de sexo. Então, assim, para mim, inicialmente não foi problema nenhum, Flávio, escrever. Eu fiquei, tá bem, tudo isso sou eu, tudo isso me compõe. Quando as pessoas perguntam, como a Vera perguntou, eu acho engraçado. Como os ex-namorados comentam, os ex-desejos comentam, eu dobro de rir. Né? Quer dizer, tudo bem, agora o livro já está antigo, né, de 2014. Mas é importante dizer, eu lembro que teve um jornalista, posso contar qualquer coisa ou tem Pode, conte. Tem um jornalista que ficou muito interessado em mim por causa desse livro, né? Aliás, o outro eu não posso falar não, que ele é do meio literário. Os jornalistas são muitos no mundo, no Brasil. E aí ele era bem mais novo do que eu. E ficou naquela coisa do jovem, né? 30. Não era tão novo, mas enfim, eu já tinha 44. Né? E ficava naquela, a pessoa não vai decidir, né? Então um dia eu falei assim, meu bem, você mora onde, hein? E aí fui lá no meu bem, né? Então, para as amigas, nas rodas, eu conto assim, não, porque eu já tive um caso com um fã. Aí elas, Helenice, pelo amor de Deus, você escreve para criança, como assim? Gente, não, né? Então, o sentido já me causou esse embaraço. Foi o único, de dizer que eu também escrevo para criança, mas eu gosto de dizer, como o meu amado Bartolomeu, que eu escrevo. Óbvio que alguns textos, eles são pensados por uma determinada faixa etária como sentido. Eu não escrevi para uma menina de 6 anos ler. A gente precisa muito respeitar a infância. A que mora em nós é a infância cronológica. Sim. Eu tenho infinito respeito
Eu tenho o dever, inclusive, de proteger a infância. Então, como adulta e como uma infância, como uma criança ferida, quando eu me lembro dos ferimentos da minha infância, eu preciso proteger. Sejam foram ferimentos simples, como, por exemplo, a professora não me deixar ler na hora que eu queria. Mas isso me feriu. Então, hoje eu sou a professora que ouço essa criança. E se for impossível, eu procuro explicar para que ele compreenda e não leve uma dor. Então, não é para criança, o sentido é para mulheres adultas, homens adultos e velhas e velhos. Então, há livros como o Frederico que eu não pensei em faixa etária. Eu estava contando a história desse pássaro na minha vida e o que ele me fez sentir. A Laura, como editora, percebeu que era um livro para uma determinada faixa etária, para o leitor iniciante. Já Gato e Gabi, quando eu escrevi para criança. Eu pensei a palavra de modo que ela fosse facilmente lida por quem começa. Óbvio que também existem leitores adultos iniciantes, mas Gato e Gabi eu escrevi pensando para criança. Né? O bolo que você mostrou, eu escrevi para nossa amiga Marluce e para Fernanda, a filha dela. Então, o endereço da minha escrita, a minha escrita às vezes tem um destinatário, mas eu tenho pensado cuidadosamente para que cada vez mais, como dizia Bartolomeu, ela seja uma escrita. E o destinatário deixo para a editora decidir, seja a Karine, seja a Laura, seja a Luciana, seja a Ana Cristina Mello, que publicou através da editora dela, Bambolê, As Meninas, que foi o primeiro livro que eu citei, que eu dedico a Kika Freire por causa dos nossos avós, né, o Gilberto e o Libório. Então, assim, essa é uma função que eu quero deixar cada vez mais para essa profissional da edição. E eu quero burilar a minha escrita. Por isso que eu fiquei um tempão também afastada do meu Instagram de poesia, porque a minha proposta era escrever uma poesia todo dia. Mas tem dia que a poesia é remover a terra do meu hibisco, tem dia que a poesia é o crochê, tem dia que é tomar um bom banho e pensar, Senhor, cura esse mundo que está difícil. Então, a poesia ela se manifesta de muitas maneiras. A poesia é escrita, eu quero cada vez mais, sem constrangimento, esteja em família, que é o mais recente da família, que é a história da minha família, claro que literalizada, não dá para contar toda coisa da família, isso, né? Seja uma história para a família toda, seja para sejam poesias eróticas, eu quero cada vez mais esse lugar, de só escrever. Importante dizer, né, registrar que tudo que você fala, tudo que você é, tudo que você escreve continua fazendo muito sentido para nós, ouvintes, para nós que te admiramos, que admiramos as suas ideias, as suas questões, você continua fazendo muito sentido. E aí já é uma fala de agradecimento por esse momento, né, por essa generosidade, reforçar que o cabelo ficou lindo, esse azul está lindo, o sorriso está lindo, e você esteve aqui em Magé em 2019, na FLIM, e foi um momento tão bonito com os professores, né, com os gestores também, e nesse momento eu tenho certeza que a direção dessa conversa vai chegar ao seu destino, né, aos lugares que precisam ser preenchidos dessa esperança, né, desse esperançar em tempos de tantos desencantos. Mas nós somos resistentes, nós somos fortes, e juntos, né, por perto, somos mais ainda. Então, dona Helenice, salve, né, a literatura, salve a ousadia de um dia, dessa mão que abriu essa gaveta e fez você voar, né, voar, e vai voar sempre mais, vai continuar embelezando os nossos dias. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por essa generosidade. Eu quero agradecer dizendo o nome da capista, porque senão eu vou me sentir devendo. É a Carolina Castro, Carolina, que é a ilustradora, então, a capista dessa coleção. Dizer que, para mim, a memória de Magé, né, daquele encontro do ano passado, é muito doce. Ano passado eu estava de vestido azul, esse ano é cabelo. E vou encerrar dizendo uma poesia que não é minha, porque, curiosamente, a contadora de histórias, ela se embola com a escritora e decidiu que só decora o que não é dela. Então eu conto poesia dos outros. Se abrir a gaveta, o dedo, se vocês fecharem o dedo na gaveta, a gente tira, dá uma sacudida, mas torna a abrir. A Rosiana Murray tem uma poesia que eu espero que não fuja, porque é com ela que eu quero me despedir desse encontro tão bom, nesse domingo de sol.
e de esperança, do verbo esperançar, como nos convoca desde tempos atrás Paulo Freire, né? E a poesia da Rosiana diz assim: com delicadeza, abrir as gavetas que guardam as palavras de seda, deixá-las sempre ao alcance de um sopro, prontas para o ouvido, para a boca. Palavras de seda são como borboletas douradas quando pousam no coração do outro. Gratidão. Amém. 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 Beijos. A gente se vê. Certeza.